Boa noite, eu sou a Carol, vocês já me conhecem, e eu vou apresentar os meus colegas de trabalho, são vicentinos, como eu. Então, o Paulo, que é enfermeiro aqui do São Vicente, da Unidade 1, o Marcos também é enfermeiro aqui da Unidade 1, e o Gabriel é o psicólogo lá da Unidade 2, lá do Cancer Center, lá na Cidade dos Lagos. Então, muito boa noite. Para nós é uma alegria enorme, um prazer enorme ter recebido esse convite da Carol e poder partilhar um pouquinho da nossa experiência, do nosso dia a dia com vocês. A gente vai trabalhar com vocês 2 temas hoje, um sobre doação de órgãos, e o Gabriel vai trabalhar um pouquinho mais voltado para a parte de cuidados paliativos. São 2 temas extremamente importantes, mas que eles vêm numa nuance de trabalhos juntos. É extremamente importante falar sobre isso, primeiro porque a doação de órgãos ainda é um tema que traz muitas reflexões e que ainda é envolto de muitos mitos, né? Se fala muito pouco, se divulga muito pouco sobre o assunto, e o pouco que se fala ainda traz muitas inverdades. Então, o nosso objetivo hoje é contar para vocês como funciona o nosso trabalho, como funciona todo esse processo até chegar à efetivação da doação de órgãos, mas o principal objetivo, talvez, seja essa desmistificação, né, de trazer o que é verdade, o que é mentira sobre esse processo. Como eu disse, são temas que eles se encaixam pelo caminho, porque uma das dúvidas que as pessoas têm ela ainda se envolve na questão: mas o meu vizinho, o meu conhecido, um fulano, ele saiu desse estado e está em casa, está em estado vegetativo, está num estado comatoso, mas está em casa. Como que agora vocês estão me falando que está em morte encefálica, sendo que eu vejo o coração bater, sendo que está quente? Como é que vocês estão falando que está em morte cefálica? Então, são coisas distintas, e a gente vem para contar sobre isso, né, qual que é essa distinção, mas que em um determinado ponto entra o cuidado paliativo. Em um determinado ponto, quando que a gente vai partir mais para um cuidado paliativo e quando que a gente designa que é realmente uma morte encefálica. Então, isso que a gente quer contar um pouquinho para vocês hoje. Então, o Gabriel vai começar contando um pouquinho sobre a parte dele, sobre essa parte de cuidados paliativos. Depois, eu e o Marcos vamos entrar contando sobre um pouquinho mais sobre como funciona toda essa parte de processo de morte encefálica e doação de órgãos. Boa noite, gente. Boa noite. Primeiro, eu queria agradecer ao convite da Carol. É uma honra poder estar aqui falando sobre cuidados paliativos com vocês, um tema tão importante também sobre doação de órgãos, para, justamente como o Paulo falou, desmistificar ambos os temas, que ainda se gera muito tabu falar sobre ambos, e também explicar um pouco, abordar um pouco, introduzir sobre o que é os cuidados paliativos. Bom, eu separei a minha fala em 4 temas, que primeiro é os conceitos do cuidado paliativo, para a gente entender o que de fato é o cuidado paliativo, quando indicar, quando que se tem indicação desse cuidado paliativo e como isso se dá para o paciente, para a família e para todo esse redor que gera em torno do paciente, né, que vai ser cuidado. Os princípios dos cuidados paliativos e também os cuidados paliativos no Brasil. Mais ou menos uma abordagem de como começou e em que pé que está hoje. Bom, primeiro eu coloquei uma definição da Organização Mundial da Saúde e de como ela foi desenvolvendo o conceito de cuidados paliativos, que se resume bem na segunda frase que eu coloquei, que é basicamente aliviar o sofrimento grave relacionado à saúde, seja ele físico, psicológico, social ou espiritual. É uma responsabilidade ética global. Portanto, já é algo que vem sendo abordado pela Organização Mundial da Saúde desde 2002, que foi a primeira definição que eles fizeram. Pode passar o slide que vai dar para ver. Que foi a primeira definição que eles tornaram pública sobre o que é os cuidados paliativos. Que ali diz: cuidados paliativos como o cuidado total e ativo de pacientes, cuja doença não é mais responsiva a tratamento curativo. Portanto, em 2002 já tinha essa visão de que, a partir do momento que o paciente tem uma doença
ameaçadora de vida, uma doença grave que ameaça a qualidade de vida dele, se tem os cuidados paliativos, como, por exemplo, doenças oncológicas, HIV, doenças cardíacas, doenças crônicas pulmonares, que é o DPOC. Todas essas doenças ameaçam a vida do paciente, não vão ter um tratamento que pode curar, a depender do quão avançada ela está, mas ainda se tem todo um cuidado a ser abordado e ser ofertado para esse paciente. Então, em 2007, eles também foram expandindo essa definição e tentando deixar o mais conceituado possível e o mais que pudesse abordar ainda mais áreas, né, como todo o cuidado multiprofissional, que envolve o cuidado médico, cuidado de psicólogo, cuidado de físio, cuidado da enfermagem e principalmente o cuidado de cuidadores, né, que vão estar praticamente 24 horas com esse paciente, a depender de como seja ofertado. Então, em 2007, eles já ampliaram essa definição e colocaram que é uma abordagem que previne e alivia o sofrimento por meio da identificação precoce, da avaliação e do tratamento correto da dor e de outros problemas físicos, psicossociais e espirituais. Então, a parte da dor também é um sintoma que é muito abordado nos cuidados paliativos e em como se trata essa dor, né? Seja ela física, seja ela psicológica, ou seja ela até mesmo uma dor espiritual, que também pode acabar ocorrendo. Então, para resumir brevemente sobre o que é o cuidado paliativo, eu coloquei essa imagem dessa árvore, onde ela tem vários galhos, né, que se dão em cada ponto específico do que é os cuidados paliativos, para dar uma resumida breve. Que ele pode ser feito por diversos profissionais da saúde e por voluntários. Ele oferece um apoio físico, psicossocial, espiritual diante do sofrimento, que é esse processo do adoecer. Ele pode beneficiar os sistemas de saúde através da redução de hospitalização desnecessária. Então, quanto mais precocemente se ter o cuidado paliativo, mais pode-se evitar medidas que não vão trazer uma qualidade de vida, não vão trazer um benefício para esse paciente. Evitar internações em UTIs, evitar procedimentos que naquele momento não fazem sentido para o paciente. É um cuidado para pacientes com doenças ameaçadoras à vida e suas famílias, e ele pode ser oferecido tanto em domicílio, centro de saúde, hospital, instituições de longa permanência e hóspices. E, para finalizar ali, né, ele pode melhorar a qualidade do cuidado. Então, eu coloquei aqui que quem que precisa da oferta de cuidado paliativo? A OMS, se eu não me engano, esse dado é um pouquinho antigo, já acho que 2012, cita que 78% dos adultos que precisam de cuidados paliativos vivem em países de baixa ou média renda, que é o nosso caso também. E ali naquele gráfico, está em inglês, mas só para traduzir, ele mostra que 40% dos casos de pacientes que precisam de cuidados paliativos são pacientes com doenças cardiovasculares, 34% de câncer, doenças oncológicas, 10% de doenças crônicas pulmonares, 6% HIV ou AIDS e 5% é diabetes. Então é uma população enorme que precisa de acesso a esse cuidado paliativo. Então isso é muito importante a gente compreender como a gente pode ofertar isso, como começa a ofertar esse cuidado e quando. Então o que eu coloquei aqui, que é o cuidados paliativos, ele é diferente de limitação de suporte ou de uma frase que é muito comum de se ouvir nesse contexto, que é o não tem mais o que fazer. O cuidado paliativo, como eu falei antes, o ideal é se iniciar o mais precocemente possível. Ou seja, o que eu coloquei aqui, quando indicar, que é esse gráfico que de início pode parecer um pouco confuso, mas na parte azul escura daquele gráfico é o cuidado paliativo. A parte azul clara é quando se tem o tratamento curativo. Então, no diagnóstico, que é logo no início, pode ver que tem mais parte azul clara. Então, tem um tratamento curativo daquela doença e um cuidado paliativo não muito intensivo, que vai ser de controlar os sintomas iniciais que essa doença vai apresentar, de ofertar um cuidado psicológico, de compreender esse contexto social da família. E conforme a doença vai avançando, a parte azul escura vai aumentando. Porque conforme a doença vai progredindo, vai deixando de se ter medidas que podem alterar essa doença e vai se aumentando a necessidade do cuidado paliativo. Até que chega lá no topo, que é onde não se vai mais ter medidas que vão modificar essa doença, que é onde vai se chegar nesse limite terapêutico para uma cura. Mas ainda se vai ter muito cuidado paliativo a ser ofertado, seja tratando os sintomas, seja tratando a parte psicológica,
seja tratando a parte social, compreendendo como é o contexto dessa família naquele momento de um cuidado de final de vida. E o após isso também é o cuidado com o luto. Após essa família ter essa perda do paciente, o cuidado paliativo ainda continua dando esse suporte ao luto a esses familiares que tiveram essa perda. E ali do lado eu coloquei algumas ferramentas que auxiliam na indicação de cuidados paliativos, que é o SPICT, que é uma escala que se usa. Ela se usa normalmente em contexto de hospitais, mas já existe uma ferramenta que eles estão tentando resumir ela menor para deixar agentes da saúde utilizar para quando eles fazerem visitas domiciliares ou quando o paciente for até as UBS, para ficar de forma mais breve e avaliar o quanto esse paciente tem a indicação de cuidados paliativos. E algumas escalas também e protocolos que as instituições podem acabar criando elas mesmas. Então eu coloquei essa imagem que eu retirei do livro que é Vamos Falar de Cuidados Paliativos, que ele é da Associação Nacional de Cuidados Paliativos junto com a Associação Brasileira de Geriatria. Que aquela imagem resume bem quem vai ser cuidado no cuidado paliativo, que é o paciente e a família. E a gente precisa ter esse olhar multidimensional, que é olhar para a parte física do paciente, que sintomas ele está tendo, como a gente vai cuidar desses sintomas, tratar esses sintomas, ofertar uma qualidade de vida física, pensar na parte psicológica, pensar na parte social, pensar na parte espiritual, pensar em questões práticas, como, por exemplo, o transporte, onde esse paciente reside, se ele precisa de um tratamento, por exemplo, fazer uma hemodiálise crônica, que mesmo o paciente estando em cuidados paliativos, ele ainda pode ser um paciente que faz hemodiálise. Como ele vai ter acesso a esse transporte para ir até a clínica, como é o transporte dele até a UBS mais próxima, como ele chega à rede, né? Como é esse acesso a essas medicações que ele vai precisar. E também os cuidados de fim de vida. E por último, a perda e o luto, que é dar essa continuidade no cuidado, mesmo após o falecimento do paciente, em como abordar essa família no momento do falecimento e como dar essa continuidade após também. E aqui eu coloquei aonde, em que locais pode se ofertar o cuidado paliativo, que resumindo é em todos os lugares que envolvem o cuidado. Então, em domicílio, no ambulatório, no consultório, numa unidade de cuidados paliativos ou num hospice. Um hospice que é uma instituição que é um cuidado paliativo intensivo, que se interna pacientes que têm uma perspectiva de até 6 meses de vida. Aí ele pode ser internado em um hospice, que não necessariamente precisa ser um hospital, pode ser qualquer local que vai ter esse cuidado mais intensivo. Uma instituição de longa permanência e o hospital. E no hospital também envolve qualquer setor do hospital, seja o setor da internação, seja a emergência, seja até mesmo a UTI. Pode-se ter pacientes em cuidados paliativos que podem passar por uma internação na UTI, ter o cuidado necessário para o que levou àquela demanda e retornar para o quarto, retornar para o domicílio, mesmo ainda tendo uma doença que ameace a vida dele. Então aqui eu coloquei brevemente os princípios dos cuidados paliativos. Eu vou citar alguns só, não vou citar todos, são 9 se eu não me engano. Que é basicamente promover o alívio da dor e outros sintomas desagradáveis. Esse é bem importante, o 3, que é não acelerar nem adiar a morte. Então, não serão feitas medidas que vão acelerar a morte desse paciente, mas também não vão ser feitas medidas que, em algum momento determinado, vão apenas prolongar o sofrimento desse paciente. Pode-se chegar em um estágio que esse paciente já está em um momento tão grave da vida dele, que fazer medidas mais invasivas, né, fazer medidas que vão invadir o corpo dele, causar sofrimento, podem não trazer um benefício a ele, vão apenas prolongar um sofrimento. Então é pensar que isso também não é um princípio do cuidado paliativo, é entender que a morte é algo natural e que para acontecer esse caminho natural seja o melhor possível, com a melhor qualidade de vida para esse paciente. E o 7 ali, que é interessante também, é a abordagem multiprofissional que é oferecida. Que, como eu falei, tem todo o cuidado médico com medicações, mas tem todos os outros cuidados necessários para esse paciente. Da parte nutricional, da parte da fisioterapia, da parte da enfermagem, da parte dos cuidadores. Que isso também é muito importante, a relação com os cuidadores, que muitas vezes vão ser quem mais vai passar tempo com o paciente, dependendo do contexto familiar. Às vezes a família não consegue estar presente o tempo todo, então eles vão pegar um cuidador que vai ficar 24 horas com o paciente, 12 horas, né, vão trocando.
Então é muito importante o cuidador ter ciência do estado de saúde que esse paciente está, de sintomas que ele vai apresentar, de como ofertar uma qualidade de vida para ele. E pensando também no que é importante para esse paciente. Como muitas vezes os cuidadores passam muito tempo com pacientes, tem cuidadores que ficam até anos, né, com os pacientes, eles vão conhecer muito bem a vida desse paciente, vão saber o que é importante para ele, o que ele gosta de fazer, o que ele tem de valor. Então, se em algum momento a doença for o debilitando, que faça ele perder isso de valor, esse contato com o cuidador vai ser muito importante, de ele ofertar, olha, por exemplo, né, pacientes, ele gostava muito de pescar, isso era muito importante para ele. Então, se a gente conseguir ofertar que ele consiga pescar até o momento que ele tiver possibilidade disso, isso vai ser algo levado em conta, porque isso vai dar uma qualidade de vida para ele. Isso é o que vai confortar ele, mesmo ele tendo uma doença que ameaça a vida dele. Pode passar. E aqui alguns princípios bioéticos que eu coloquei também, que é a beneficência, que é evitar de submeter o paciente a sofrimentos que vão resultar em mais sofrimento do que benefício. E a não maleficência, que é exatamente evitar procedimentos que vão causar apenas um maior sofrimento para esse paciente. Então, de forma simples, né? Fazer o bem e evitar o mal para esse paciente. Eu também coloquei da parte da justiça que vai ter nesse cuidado, que é justamente a diferença de igualdade e de equidade, que conforme a doença vai avançando para o paciente, é necessário compreender em que fase ele está dessa doença e o que é possível ofertar. Pode ser que um paciente que no início de um diagnóstico não precise de um cuidado tão intensivo, mas que ao decorrer do seu processo de adoecer, isso vai precisando ainda mais de um foco de cuidado ainda maior, tanto para ele quanto para sua família e todo o seu núcleo familiar. E também da parte da autonomia. O quão importante é valorizar a autonomia do paciente, de dar voz a ele, de escutar o que é importante para ele, o que ele tem para nos falar, porque é ele que está vivendo todo esse processo, principalmente. É ele que está tendo sintomas físicos, ele que está tendo sintomas psicológicos, e ele que está vendo todo o seu redor ser afetado pelo seu adoecimento. Então é compreender como ele enfrenta isso e como está sendo para ele, né? E só para falar brevemente sobre os cuidados paliativos no Brasil, eles já começou em 1983, no Rio Grande do Sul, que já teve um serviço de cuidados paliativos. E isso foi evoluindo com o tempo, né? Por exemplo, em 98, o Hospital Inca já teve uma unidade exclusiva para cuidados paliativos. E em 2000 e 2003 isso foi aumentando. Em 2005 foi feita a fundação da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Isso foi um grande passo para espalhar esse conhecimento e abordar esse tema que em 2005 ainda era um tabu ainda maior do que é hoje. Como que naquela época ia ser abordado sobre um cuidado de fim de vida, sobre qualidade de morte e até mesmo também sobre a doação de órgãos, que os meninos vão falar daqui a pouco. Em 2006, o CFM ele publicou uma resolução que reconhecia a prática dos cuidados paliativos. Isso para a parte médica, mas por ser do CFM, já tem uma expressão muito grande para toda a parte multi também, que começa da parte médica e isso vai se espalhando esse conhecimento. Então, cada ano ia se tendo mais uma evolução nessa prática, até que em 2012 o CFM lança uma resolução também sobre as diretivas antecipadas de vontade. Que isso é um tema bem extenso também, mas que pode se ter uma aula só sobre isso, mas que resumindo de forma bem breve, né? É basicamente o quanto antes possível também é ouvir esse paciente sobre as suas vontades. Isso pode ser documentado, isso pode ser apenas verbalizado. Existem outros países que isso existe como fazer de forma legal, aqui no Brasil ainda não, mas isso pode ser, por exemplo, feito como se fosse o testamento, mas apenas falando sobre as suas vontades. O que ele deseja que seja feito conforme a sua doença avance, o que ele deseja que não seja feito. Por exemplo, em caso a minha doença se agrave, que eu perca a minha autonomia. Eu não quero que eu passe por uma internação na UTI. Ou se eu ficar na UTI, eu não quero ficar entubado. Eu não desejo que passem uma sonda em mim para alimentação. Eu não desejo que seja feito. Então é ouvir as vontades desse paciente. E em 2024 saiu a Política Nacional dos Cuidados Paliativos,
Foi um primeiro avanço nacional para implementar de fato na saúde pública os cuidados paliativos. Que, resumindo, né, os 5 principais objetivos é melhorar o acesso aos cuidados paliativos, melhorar a qualidade de vida desses pacientes que precisam dos cuidados paliativos, ter um melhor acesso a medicamentos, por exemplo, a morfina, que é um medicamento que é muito utilizado nos cuidados paliativos, que serve para controle de dor, controle de dispneia, é de difícil acesso da parte pública. Então, conseguir deixar isso de forma mais acessível é muito ideal. Também melhorar a força de trabalho do SUS e o componente comunitário, que é promover exatamente o que a gente está fazendo. Conscientização sobre o tema, falar sobre o tema, se expor, se pensar mais sobre, falar com familiares sobre, ouvir o que cada um pensa sobre todos esses cuidados, sobre qualidade de morrer, qualidade de vida, o que deseja para o seu fim de vida. Então é expandir isso. E em Curitiba já tem até 10 equipes dessa política nacional que saiu recentemente. Então é um progresso muito importante. Acho que no Brasil todo já se tem 11 ou 12 equipes, em Curitiba são 10. Então a maioria está aqui no nosso estado, isso é bem positivo. E minha fala seria isso. Eu quero agradecer. E eu coloquei uma frase também da Cicely Saunders, que é uma enfermeira, assistente social, e não lembro agora as outras formações que ela tinha, mas ela que basicamente fundou os cuidados paliativos lá na Inglaterra há bons anos atrás, acho que foi em 85, se eu não me engano, e ela que difundiu esse conhecimento. Então eu coloquei uma frase dela, que é: você é importante porque você é você. Você é importante até o último momento de sua vida. Por isso, nós faremos tudo o que pudermos para ajudá-lo não só a morrer pacificamente, mas também a ter a melhor vida possível até o fim. Obrigado. Eu não sei se já quer abrir espaço para umas perguntas para o Gabriel, para a gente não fugir muito do tema. Se alguém já tiver alguma pergunta, já pode fazer. Eu gostaria de saber, quando o paciente não tem a comunicação nem verbal, nem escrita, como saber do que ele deseja, que ele acha que é o melhor para ele, para a gente não passar por cima dessa vontade, desse sentimento dele? Essa é uma ótima pergunta. Por isso que o ideal é ser falado o quanto antes, mas se chegar nessa situação, quem vai poder expor os desejos desse paciente é a família. É identificar quem é a pessoa mais próxima dele, quem ele tinha como referência, se em algum momento ele também verbalizou isso. Caso eu não esteja capacitado, eu desejo que essa pessoa seja minha referência. Isso é possível até fazer um documento legal sobre, mas quanto a questões mais burocráticas, quem vai ser o primeiro responsável vai ser o cônjuge. Se não tiver cônjuge, se eu não me engano, vai para os filhos, e se não tiver filhos, vai para os pais. Então, por isso que é tão importante esse vínculo com a família, tanto no cuidado, seja numa internação, seja numa UBS, seja em qualquer local da rede de saúde, porque isso vai ser importante em algum momento durante esse cuidado do paciente. Em algum momento, pode ser que ele não esteja mais conseguindo expressar a sua vontade. Então, conhecê-lo e ter um bom vínculo com a família é o ideal, porque eles que vão conseguir traduzir as vontades dele. E, claro, é muito importante ter esse conhecimento da família para saber se de fato é isso que ele desejava, ou se às vezes essa família está em um sofrimento tão grande que está expressando algum desejo de que sejam feitas medidas às vezes que o paciente não queria, mas que naquele momento de muita angústia eles acabam verbalizando. Então também é importante ter esse acolhimento dessa família, compreender em que momento eles estão e vivendo essa fase dessa doença, como isso está sendo para eles, para conseguir compreender o que eles passarem que é desejo do paciente. Acho que é isso. Na verdade, o que a prefeitura faz nas UBSs, que é o melhor em casa, né, com a equipe toda, já chega a ser um cuidado paliativo? Eu não sei se o Melhor em Casa oferta diretamente um cuidado paliativo, mas eu sei que, por exemplo, uma das médicas que trabalhava até pouco tempo no Melhor em Casa era uma médica paliativista. Então acaba que ela também já tinha esse olhar. Então, eu acredito que não se tenha algo formal do Melhor em Casa inteiro, cuidado paliativo, mas eu sei que é algo que eles já estão bem cientes sobre. Eles já abordam com os pacientes sobre também,
porque eles sabem que pode chegar em algum momento que esse paciente passe por uma internação, que esse paciente fique acamado, fique mais debilitado, e em como isso vai ser lidado tanto com o paciente quanto para a família também. Então, quanto antes, por exemplo, ser abordado com o paciente, que pode chegar em um momento que ele tenha perca de algumas funções, como ele vai lidar com isso, o que ele quer que deseje que seja feito, quem ele vai referenciar para esse cuidado também. Então, eu não sei de fato como funciona o vínculo do Melhor em Casa com o cuidado paliativo, mas eu sei que eles têm essa preparação assim bem positiva, sabe? A minha pergunta seria com respeito a... Eu sei que essa questão do cuidado paliativo no hospital tem um custo, né? Tem algum limite assim em relação ao SUS? Como é que funciona isso? Não tem um limite do SUS, mas o que a gente tem de dados até hoje é que, de fato, o cuidado paliativo gera lucro para o hospital. Porque ele acaba, eu não vou ter o dado exato aqui, mas como ele evita internações desnecessárias, medicações mais caras que esse paciente vai evitar de fazer uso, hospitalizações desnecessárias, isso a um longo prazo, ele gera lucro para o hospital por conseguir ofertar um cuidado que é possível não ser tão invasivo, que não vai exigir de leito de UTI, que não vai precisar de medicações caras. Então, existe esses dados que, de fato, ele gera lucro para a instituição, mas abordar isso com as instituições é um grande desafio. A parte da política nacional ajuda, porque algumas equipes que o SUS vai instituir podem ficar em hospitais, mas, por exemplo, hospitais particulares, essas instituições que são mais privadas, é algo bem difícil de ser abordado, de como que evitar de fazer procedimentos, evitar de fazer alguns exames, como que isso vai trazer um lucro, né? Porque, de fato, ainda se tem esse estigma de que colocar mais medicação, fazer mais exames, ficar mais tempo em UTI vai trazer um lucro, mas se prova que é o oposto, né? Evitando isso vai se gerar um lucro porque evita gastos para a instituição. E uma curiosidade com respeito a quando um paciente está em cuidados paliativos e de repente toda a equipe tem um susto bom quando o paciente, como que já aconteceu isso? Tem alguma que de repente o paciente melhora, enfim. Isso existe. Melhora, tem um termo exato, né? Mas é a melhora antes da morte. Isso é comum, de fato, de acontecer. Essa melhora também, entre muitas aspas, né? O paciente não vai voltar a ter atividades como era antes, mas ocorre muito de, por exemplo, um paciente que já estava no final de sua vida, mais sonolento, mais debilitado, tem algum dia que ele acorda, que ele desperta, assim, fica mais comunicativo, fica mais contactante. Então, isso não é algo que tem como saber, essa é a melhora antes da morte. Não tem como, de fato, saber isso. Mas é um olhar que a equipe fica atenta, mas também não vai verbalizar dessa forma para a família. Tipo, isso aqui é melhor antes da morte. De forma alguma. Vai deixar eles justamente aproveitarem esse momento que o paciente está ali para realizar despedidas. Se já está sendo feito um trabalho com a família, isso é mais fácil também, porque eles vão perceber que teve essa melhora, então já vão trazer outros familiares que às vezes queriam ver e não estavam indo, trazer visitas religiosas, que caso isso seja importante para o paciente também, visita de crianças, caso ele deseje também, é um bom momento para se ter essas visitas. Então é conseguir a equipe toda, né, ter um entendimento de que aquele momento pode ser importante para coisas de valor para esse paciente. Gabriel, eu gostaria que você elaborasse um pouco mais a questão de que os cuidados paliativos, eles passam aquela ideia ainda, e muitos ainda têm essa ideia, que você mesmo colocou, de que não tem o que fazer mais, né? Aí é só cuidados paliativos. Então, eu queria que você elaborasse isso um pouco mais para elas entenderem quando que a gente pensa nos cuidados paliativos. Então, no mundo ideal, né, o cuidado paliativo deve ser abordado com o paciente a partir do diagnóstico de uma doença que ameaça a vida dele. Então, por exemplo, numa situação de ambulatório oncológico, o paciente teve o diagnóstico oncológico,
tanto o oncologista, ele pode já abordar sobre cuidados paliativos ou encaminhar também para um médico especializado em cuidados paliativos, para que o quanto antes seja possível trabalhar todo esse processo do adoecer com o paciente, para que, assim como aquele gráfico mostra, né, para quando se chegar em um momento que não tenha mais o que fazer perante a doença do paciente, ainda se tenha o cuidado paliativo para o paciente. Então, é pensar que se não tem mais o que fazer, não tem o que fazer para modificar a doença, mas ainda se tem muito a ofertar para o paciente, que é tratar os sintomas, ter um suporte psicológico, caso ele esteja em sofrimento psicológico, ter um apoio social, avaliar como é esse contexto social do paciente também e ofertar uma qualidade de vida. É o pensar na pessoa que está ali com essa doença. Pode chegar um momento que ele não tenha cura para a doença, mas seja possível ofertar uma qualidade de vida que ele ainda tenha uma perspectiva de vida de meses, até mesmo anos. Então, é voltar o olhar para aquele indivíduo. O que ele tem de valor, o que ele tem de importante, o que ele deseja para si, o que ele tem de autonomia para si, o que ele comunica sobre, e entender que mesmo em uma situação que a doença dele não tenha uma cura, ainda se tem muito cuidado a ser ofertado, ainda mais intensivo, que é um momento que ele vai ficar mais fragilizado da vida dele, tanto ele quanto a família. Então é conseguir estar ainda mais presente nesse cuidado. Então é um momento que se tem muita, muita coisa a ser feita. Então, dando continuidade aos nossos temas, isso. Eu vou pedir licença, vou ficar em pé, que aí melhora o abdômen para falar. A gente que tem um pouquinho de saliência, fica um pouquinho ruim de falar. Eu já vou convidar vocês a fazer uma reflexão básica, mas que nos leva a pensar um pouquinho no tema. Um dia vamos morrer, certo? Isso é certo, né? É fato. Ninguém quer ficar para semente, né? Uma hora ou outra a gente vai fazer a passagem. O que nós gostaríamos de deixar nesse mundo, nessa vida? Pensando mesmo em família. O que eu gostaria de deixar para minha família? O que eu gostaria de deixar para os meus? O que eu gostaria de deixar para os meus filhos? O que eu gostaria de deixar para os meus pais? O que eu gostaria de deixar para o meu cônjuge? Então, eu gostaria que vocês fizessem essa reflexão e até expressassem isso, né? Eu queria deixar um carro, eu queria deixar uma casa, eu queria deixar heranças, queria deixar bens. O que vocês gostariam de deixar para a família de vocês? Para quem vai ficar? Alguém quer deixar alguma coisa? Ninguém quer deixar nada. Não vou levar nada, não vou deixar nada também, né? A gente pode deixar muita coisa aqui, né? Seja bens materiais mesmo falando, né? Vou deixar um carro, eu vou deixar uma casa, eu quero ver meus filhos bem, eu quero ver meus filhos formados, eu quero que eles tenham uma boa qualidade de vida quando eu já não estiver mais aqui para olhar por eles, né? A gente pode deixar boas ações também, né? Aquela pessoa se foi, mas ela foi muito boa aqui na Terra, né? Ela fez boas ações, ela fez coisas boas. E se a gente pudesse deixar um órgão? E se a gente pudesse deixar um coração batendo? E se a gente pudesse deixar os olhos ainda enxergando sobre os olhos de alguém, continuando a ser luz nos olhos de outra pessoa? Se a gente pudesse deixar uma coisa que a gente quase não vê, quase não sente, só sente quando incomoda, que é o rim. Quem já teve uma pedra no rim, quem já teve uma dor no rim, sabe o quão incomoda, né? Uma cólica renal. É uma coisa que, para nós, não faz tanta diferença, mas que, para quem precisa, faz uma diferença enorme. Quem precisa ficar numa máquina de hemodiálise 3 vezes por semana, em torno de 4 horas por dia, um rim vai fazer uma diferença enorme. Então, que tal se a gente pensasse um pouquinho o que eu quero deixar quando eu me for? E que tal se o que eu deixar seja realmente um órgão? Que não vai ser para um familiar meu, infelizmente ou não, porque nós podemos doar órgãos em vida também. Vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Mas depois da morte, aí não é mais para um familiar, é para quem estiver na fila. Mas o meu familiar vai ter a certeza de que eu ainda vivo em alguém, de que eu ainda estou em alguém, e de que eu fui o herói de alguém, como eu fui o herói da minha família até aquele momento, né? Então, dando início ao nosso tema, pode passar para nós, por favor?
Então a gente vai falar um pouquinho, né, sobre todo esse processo de doação, de transplante de órgãos e tecidos, né, um pouquinho do início até a efetivação do transplante. E já de início a gente coloca algumas coisas que são importantes, como por exemplo, é um processo legal. O diagnóstico de morte encefálica e da efetivação de doação é um processo legal. Então nós temos algumas... Gabriel. Temos algumas leis que nos respaldam, alguns decretos, algumas resoluções que nos respaldam a fazer esse processo, seja do diagnóstico de morte encefálica, com ou sem doação, seja a própria doação dos órgãos. Então isso tudo é legal, é judicial. Nós não fazemos nada contra a lei ou por baixo dos panos, seja lá o que for o nome que as pessoas deem, mas tudo isso é legal, desde o diagnóstico até a efetivação da doação, ou, se não houver doação, o processo de entrega do corpo também é um processo legal que a gente vai explicar um pouquinho mais para frente. Como que nós estamos organizados e como que funciona? Então, todo hospital que tem no mínimo 100 leitos e que conta com UTI e que conta com algumas especialidades, como, por exemplo, neurologia, é obrigatório que tenha um grupo de pessoas que trabalhem em prol disso. Nós damos o nome de CIDOT, que é a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes. Então, todo hospital que tem aí no mínimo 100 leitos precisa ter uma CIDOT instituída. É um grupo geralmente de enfermeiros, mas que conta também com psicólogos, com assistente social, e que vai fazer essa ponte entre o diagnóstico e o processo de doação. Então, nós estamos aqui no começo aqui da CIDOT, né, como hospital. Acima de nós estão as OPOS, que é a Organização de Procura de Órgãos. No Paraná, nós temos 4 OPOS, que é Curitiba, Cascavel, Londrina e Maringá. Nós, Guarapuava, Hospital São Vicente, respondemos à OPO Curitiba. Então, toda essa região aqui de Guarapuava, Ponta Grossa, Francisco Beltrão, todo mundo responde, Curitiba e região metropolitana responde à OPO Curitiba, que também lá é um grupo de pessoas que também trabalha com essa procura de órgãos para viabilizar pacientes que tenham a possibilidade de ser doadores. A OPO responde à Central Estadual de Transplantes, então a nossa também é Cascavel, então todas as OPOs respondem à Central Estadual de Transplantes, e a Central Estadual responde à Central Nacional de Transplante. Então, nós estamos aqui no começo, na pontinha, e aí tem toda essa equipe que está por trás, toda essa gente que está por trás, até que a gente valide os órgãos. Então, toda vez que nós temos uma efetivação de órgãos aqui na cidade, né, aqui no Hospital São Vicente, propriamente dito, que é onde nós desenvolvemos o nosso trabalho, nós respondemos à OPO. Então, nós contamos para a OPO que nós vamos abrir o protocolo já de imediato. Se houver a possibilidade de doação, se a família for concordada com isso, a OPO vai comunicar à central, e a central é que vai fazer essa busca, para saber se tem na região de Curitiba, ali, alguém que tem a possibilidade de receber esse órgão. Se nós, daqui da cidade, precisarmos de um órgão, nós também vamos depender de Curitiba para receber esse órgão. Se ninguém da nossa região, que é da nossa macro-região, né, que é Curitiba, tiver a possibilidade de receber esse órgão, a OPO, a central, desculpe, ela abre para o restante do Paraná, para as outras OPOs do Paraná. Se ninguém do Paraná quiser esse órgão, aí a gente abre para a Nacional. Aí a Nacional vai ter a possibilidade de receber esse órgão. Esses tempos, acho que mês passado ou retrasado, nós conseguimos mandar rins para Minas Gerais, daqui do hospital, que não teve doação, não teve aceite no Paraná, nós conseguimos mandar para Minas Gerais. Então, ao total, nós temos 4 OPOs, né, como eu já falei, Maringá, Londrina, Curitiba e Cascavel. Nós temos 70 CIDOT, então todo hospital com mais 100 leitos tem que ter um total de 70 CIDOT. Nós temos 34 equipes de transplante de órgãos. Então, quando nós temos um paciente aqui no São Vicente, que ele tem condições de ser doador de órgãos, geralmente vem uma equipe de Curitiba que faz a captação desses órgãos. Nós temos 72 equipes de transplante de tecidos. Então, há uma diferença de órgãos e tecidos. Por exemplo, órgãos são aqueles que a gente consegue captar com diagnóstico de morte encefálica. Coração, fígado, pulmão, rins,
pâncreas. Por quê? Porque eles ainda estão em funcionamento. Por mais que o cérebro esteja morto, mas os órgãos ainda estão em funcionamento. Tecido é aquilo que a gente consegue fazer a retirada após o óbito do paciente. Então já não se tem mais um coração batendo. O paciente já entrou em óbito, de fato, sem o processo de morte encefálica. Então, nesse caso, são córneas, pele e ossos. Também pode fazer a parte de transplante. Nós contamos com o apoio de 5 laboratórios de histocompatibilidade, 3 laboratórios de sorologias, né, para aquelas sorologias de HIV, hepatites, que fazem esse tipo de análise para nós. Nós temos 4 bancos de tecidos. Aqui nos diferenciamos um pouquinho. Então, quando nós temos um paciente que é potencial doador de córneas, nós não mandamos para Curitiba, nós mandamos para Cascavel, mas só as córneas. O restante é para Curitiba. E temos 4 câmeras técnicas, que é onde eles deixam guardados esses órgãos, os que têm condições de ficar guardado, né, por um período, até a parte da efetivação do transplante. Muito rapidamente, só colocando a questão de estatística. Então, no Paraná, nós tivemos, só nesse ano, até junho, nós tivemos 723 notificações de pacientes que entraram, talvez, em processo de morte encefálica. 272 efetivações, 143 recusas familiar, 212 contraindicação clínica. Algum tipo de câncer que não pôde ser doado, né, algum tipo de tumor, ou mesmo ser soro positivo, então alguma coisa que não deu essa doação. Foram 18 processos de morte encefálica que a gente não conseguiu confirmar. Pode ser que o paciente tenha morrido antes da gente terminar o processo, e 32 PCRs que também se enquadra na questão de que o paciente parou durante o processo e a gente não conseguiu fazer essa efetivação. Com relação à OPO Curitiba, né, que é a que a gente responde, nós tivemos 283 notificações, 128 doações efetivas, 60 recusa familiar, 59 contraindicação, 4 ME não confirmado, 15 pacientes que pararam antes da gente fechar o diagnóstico, e coloquei ali também com relação ao nosso hospital, né, o São Vicente. Então, nós tivemos 15 notificação, 15 doador que era elegível, que eles elegeram elegível para doação. Foram realizadas 12 entrevistas familiar, 6 autorização, 3 pacientes que acabaram parando antes da gente terminar o processo, e 6 recusa familiar também. Estamos aí mais ou menos 50% de efetivação de doação. Pode passar. Só fazendo um adendo, é que primeiro que o Paraná é o maior doador de órgãos do país. Né? Nós temos o primeiro disparado no ranking de doações, mais inclusive que Santa Catarina, que também é um estado que tem bastante efetivação, mas nós ainda ganhamos dele. E dentro do Paraná, a OPO Curitiba é a que mais faz doações, que mais tem os sims para a efetivação das doações. Isso aqui é basicamente como que é formada a nossa equipe. Então, nós somos em 7 enfermeiros que fazem parte da equipe. Aqui na unidade 1, nós contamos com 2 psicólogos, né, que é a Bruna e o Giovanni, e a Fabiola, que é assistente social. Na unidade 2, nós contamos com o Gabriel, que é psicólogo lá também. E temos um corpo clínico. O corpo clínico é enorme, mas não é qualquer médico que pode fazer os exames que a gente vai contar para vocês que precisa ser feito. Eles precisam ser capacitados, então eles passam por capacitação, por cursos específicos, né, mas basicamente nós contamos com 2 neurologistas que nos ajudam no último exame, que é um exame de imagem, e 2 médicos intensivistas que são os responsáveis pelas UTIs. Então, basicamente, são eles que são a nossa primeira referência, mas nós contamos com outros médicos também que fazem essa parte de efetivação do processo. Sem doação não há transplante. Por que a gente fala isso? Hoje, na nossa vida, na nossa rotina, na nossa qualidade de vida, se é que a gente pode falar que a gente tem uma qualidade de vida, né? Porque os dias não têm sido fáceis, mas no nosso dia a dia, hoje é muito mais fácil nós estarmos, que Deus nos livre e guarde, né? Mas é muito mais fácil nós estarmos em uma fila de transplante do que nós termos a oportunidade de ser doador de órgãos.
Então, é muito mais fácil nós estarmos à espera de um órgão, né, por tudo que a gente tem vivido, né, pelos industrializados, enfim, uma série de coisas que a gente tem nos intoxicado diariamente. Então, é muito mais fácil nós acabar precisando de um órgão, ou algum dos nossos, né, do que a gente ter essa possibilidade de ser doador. Mas, infelizmente, sem doação, não há transplante. Então, por mais que a gente esteja implorando a Deus por um órgão, se ninguém se compadecer e fizer essa doação, a gente não vai conseguir efetivar e a gente não vai conseguir receber esse transplante. Então, sem doação não há órgão. Sem doação não há transplantes. E isso é o tema, inclusive, desse ano, das campanhas de doação de órgãos, né? Acredito que eu esqueci de falar no começo, mas setembro é considerado um mês referência à doação de órgãos, né? Setembro Verde. Principalmente no dia 27 de setembro, que é considerado o dia D de doação de órgãos. Então, por isso que a gente promove essas campanhas, essas palestras, para falar um pouquinho com vocês sobre isso. Então, fica um pouquinho dessa reflexão de que sem doação, infelizmente, não há transplante. Opa, tudo bem? Boa noite. Dá para ouvir? Tá tranquilo o som? Tá. Então, vamos dar sequência aqui. Primeiramente, agradecer a Carol pelo convite, a presença de todos vocês aqui. É importante todos aqui para a gente conseguir falar sobre esse tema, né? E eu vou dar continuidade aqui ao que o Paulo já iniciou, né? Então, por que a notificação? A notificação é aqueles pacientes que a gente fala que podem ser potenciais doadores ou pacientes que podem ter morte encefálica. Então, a gente vai notificar qualquer paciente desse tipo. E aqui a gente coloca alguns pontos do porquê, né? Então, a gente tem para ter um diagnóstico, né? Porque o paciente, a família merece o diagnóstico do que está acontecendo com o seu familiar, né? Então, uma coisa mais importante, uma das coisas que todo mundo que está, familiares que tem paciente lá, eles querem saber o porquê que meu familiar está internado, o que aconteceu com ele. Então, a gente notifica para a gente conseguir dar uma resposta, né, para a família também, né? O que aconteceu? O cérebro morreu? Né? Então, acho que é importante a gente dar essa resposta para a família. Dar um direito de decisão, né, para a família. Então, a família ter o direito de, eu quero doar os órgãos, eu não quero. É um direito, né? A gente fala, conscientiza, explica sobre o processo, como mas é um direito da família. Hoje em dia, não tem nenhum documento que comprove assim, eu sou o doador de órgãos. Não. É a família que decide. Então, por isso que é tão importante a gente comunicar, conversar com os familiares, né? Falar para minha mãe, para meu pai, meus filhos, meu cônjuge, assim, quando eu acabar falecendo, se eu falecer antes de vocês, eu quero ser um doador, né? Então, tem que deixar muito claro, né? É uma coisa que é um tabu, ninguém fala sobre morte. Eu, até mesmo desde que, quando eu entrei trabalhar no hospital, na cidade, foi ali que eu comecei a pensar sobre isso. Nunca pensei sobre, né? Eu acredito que muitos de vocês também nunca pensaram assim, quando eu morrer, o que vai acontecer? Como que vai ser? É um pensamento difícil, é pesado, né? Falar sobre, porque engloba tabus, né? Hoje em dia, realmente, é difícil. Então, para a gente ter um atendimento humanizado, a gente conversar explicar todo o processo para a família, né? A função social, a gente qualificação de assistência, então explicar para eles o que a gente está fazendo e fazer de tudo pelo paciente, né? Otimizar recursos, os processos remunerados e tem uma fila de espera gigante. Então, hoje, como a gente falou, o Paulo comentou, é muito mais fácil a gente precisar de um órgão do que ser doador. Então, imagina-se que vai ter muita gente na fila de transplante, né? Uma fila enorme que a gente não consegue suprir. Então, por isso é tão importante a gente fazer a notificação. Então, aqui é o processo de doação. Como que funciona esse processo de doação? Primeiro, a gente vai fazer essa notificação. Quais são os pacientes que são possíveis de notificação? Pacientes que internaram no hospital, decorrente de algum evento que possa causar uma lesão no cérebro. Depois vou passar todos os eventos que podem ser, mas então tem uma lesão cerebral, né? Para a gente conseguir pensar numa morte encefálica, tem que ter uma lesão cerebral. Após isso, a gente vai conversar com a família, explicar que a gente vai abrir um protocolo, né? A gente falou um pouco aqui de protocolo de morte encefálica. A gente abre um protocolo para a gente investigar. Então, a gente vai fazer uma pesquisa, vai fazer exames que vão comprovar se esse paciente está em morte encefálica ou não. Caso confirme, a gente vai, então,
dá o diagnóstico para a família, né? Então, o médico ele que dá o diagnóstico, vai falar para a família que o paciente acabou morrendo. Depois disso, a gente vai explicar para a família essa questão do que aconteceu, faz a recapitulação inteira, né, de todo o processo até chegar naquele momento. A gente faz as notificações, envia os exames para o pessoal da OPO Curitiba, né? Lá eles vão gerar um ranking, como o Paulo falou, e vão procurar pacientes que tenham compatibilidade, tamanho, grupo sanguíneo. E só depois que a família vivencia essa questão, vive o luto, né, de saber que o familiar acabou falecendo, que a gente faz essa questão de oferta, né, da possibilidade de uma doação de órgãos. Caso não tenha um aceite, como o Paulo falou, a gente faz a entrega do corpo, né. Mais em frente eu vou seguindo aqui conforme a gente vai chegando nesses assuntos. Tá. O Paulo comentou também da morte encefálica e quando acontece uma PCR, né, que são a diferença de doações de órgãos, né, quando é morte encefálica, então a gente pode doar todos os órgãos, coração, fígado, pulmão, e já quando é PCR, ou seja, o paciente parou, não entrou nesse processo de morte encefálica, né, a gente só consegue fazer aqui em Guarapuava, né, a gente faz somente a captação de córneas, que seria a gente coletar o globo ocular, tá? Aqui são as principais causas de morte encefálica. Eu comentei ali que tem que ter alguma lesão no cérebro. O que vai poder causar uma lesão no cérebro? Então, um AVC hemorrágico, um AVC isquêmico, um traumatismo, né? Então, uma queda, um acidente de carro, um tumor cerebral, uma meningite, né, que é uma inflamação, ali, uma hipóxia pós-PCR. Então, às vezes, o paciente parou, né, o coração parou por algum momento, não chegou oxigênio no cérebro, e isso vai causar uma hipóxia que vai causar uma lesão cerebral também. E o objetivo que nós fazemos uma busca ativa. Então, a gente sempre procura. A gente está ali no hospital e a gente vai verificar se tem pacientes que se encaixam, né, nesse quadro de possível morte encefálica. Então, a gente já tenta agilizar essa questão, porque, como a gente falou, tem uma fila enorme, é um processo que é um pouco demorado, a gente gera ranking, né, para ver se tem essa possibilidade, e até para evitar o risco da piora clínica do paciente, garantir estabilidade, conseguir acolher a família, explicar todo o processo para eles, né, explicar o que está acontecendo, né, que a gente vai começar essa investigação, deixar eles a par, conseguir liberar mais visitas, né, para a família conseguir ver o paciente, conseguir aproveitar o momento com ele, né, e a gente conseguir ter uma estabilidade hemodinâmica, o que a gente fala. A gente tem um cuidado com esse paciente, cuidar desses órgãos, se está algum exame alterado, a gente corrigir para melhorar, né? Coleta de exames com maior frequência. Então, a gente tentar manter esse paciente o mais estável possível. E é claro que todo paciente que está lá dentro do hospital, a gente vai fazer tudo por ele. Né? A gente fala que, quando a gente vai explicar para a família, o paciente está no processo de morte encefálica, no processo do protocolo. A gente vai continuar fazendo tudo por ele, da mesma maneira que a gente faz por qualquer paciente que está lá dentro. Então, é importante a gente ressaltar essa questão que não é porque ele está num protocolo que a gente vai deixar de fazer um antibiótico, vai deixar de passar a medicação. A gente passa todas as medicações da mesma forma. Medicação para dor. Então, mantém da mesma maneira o tratamento. Aqui, então, são os pré-requisitos para abrir o protocolo. Né? Então, um coma não perceptivo. O paciente tem uma lesão daquele jeito que eu comentei ali, ele não vai responder. Então, ele vai estar desacordado, né? Mesmo sem sedação, né? Sem uma medicação para dormir, ele não vai acordar. A gente vai chamar, ele não vai responder, vai fazer um estímulo de dor, né? Apertar na unha aqui, não vai responder. Vai ter ausência de reatividade supraespinhal, desculpa. Então, ausência dos reflexos acima do pescoço. Então, por exemplo, quando vocês fazerem um teste em casa, na frente de um espelho lá, fecha o olho, abre rapidinho e coloca a luz do celular. Você vai ver que a pupila vai ficar pequenininho, aquela parte preta do olho. Né? Um cérebro com uma lesão não vai fazer isso. Né? A gente vai fazer mais alguns reflexos que o paciente em morte encefálica não vai responder, que todos nós vamos responder. Né? Com o cérebro funcionando, ativo, são reflexos primitivos que a gente fala. O cérebro responde. Quando o paciente está assim, aí a gente investiga. Acho que não está funcionando o cérebro da forma que deveria. Vamos começar a investigar. Apneia persistente. O pulmão não vai respirar, o diafragma. Se você deixar o paciente sem a ventilação mecânica, que, né, aquela máquina que fica do ladinho do paciente para ele respirar, sem ela o paciente não respira. Então é outro sintoma que a gente vai
verificar para ver se vai iniciar ou não o protocolo. Além desses, tem que ter uma lesão encefálica, né, conhecida, então tem que ter um exame, uma tomografia, com laudo descritivo que tem uma lesão grave ali. Ausência de fatores tratáveis que possam confundir o diagnóstico. Então, alguns exames a gente tem que ver que tem que estar dentro da normalidade, porque eles podem confundir. Uma temperatura muito baixa. Se a temperatura do paciente estiver muito baixa, pode induzir, né, ser muito parecido com um quadro de morte encefálica. Então, a gente tem que cuidar todos os exames do paciente, os sinais vitais do paciente, é importante a gente cuidar para que não se confunda, porque é um diagnóstico sério, né? É a vida de uma pessoa. Então, tem que ser a gente tem que levar da melhor maneira possível, né, esse protocolo. E aí tem questão de... pode deixar aí, não precisa voltar. Só o tempo de internamento, ele tem que ficar pelo menos 6 horas internado para a gente conseguir iniciar esse protocolo. Então, aqui são os exames clínicos que a gente fala. O protocolo de morte encefálica, a gente divide ele em 4 exames. A gente vai fazer 2 vezes esse exame clínico. Aqui estão o nome dos exames que a gente faz no exame clínico. Então, são 2 médicos diferentes que vão fazer esse mesmo exame com pelo menos um intervalo de 1 hora, para não ocorrer de se confundir, né? Então, a gente vai fazer alguns exames. Aqui está o nome deles, tá? Mas são exames que a gente vai testar. Um deles, a gente vai jogar um sorinho gelado, um soro gelado dentro do ouvido do paciente. A gente espera um reflexo do olho fazer um nistagmo, ele tremer. Caso ele não aconteça isso, é considerado como possível para morte encefálica. O outro dele é o fotomotor consensual. A gente vai pegar a cabeça do paciente, gira para um lado, gira para o outro. Caso o olho se mantenha fixo no mesmo lugar, também é um sinônimo de possível morte encefálica, porque o ideal é o olho... eu estou olhando para a senhora, licença, eu vou virar, o olho vai continuar seguindo. Você, um paciente que tem uma lesão, eu vou virar, o olho vai seguir junto com a cabeça, né? Vamos fazer outro exame que é aquele da fotorreação, igual eu falei, passar uma luz no olho do paciente, fazer um estímulo no olho, fazer estímulo de dor, né? Deixar o paciente 10 minutos sem o ventilador, ver se ele vai conseguir respirar, vai desenvolver algum movimento respiratório, tá? E um reflexo de tosse, onde a gente coloca uma sondinha dentro da garganta do paciente para ver se ele responde tossir, né? Porque qualquer coisinha que a gente engole errado, talvez, vamos dizer assim, já dá uma vontade de tossir, né? Então, num paciente assim, ele não vai responder também. Esse é um teste de apneia que a gente fala, então a gente deixa 10 minutos o paciente sem o ventilador, coleta um exame de sangue antes, outro depois, e compara os exames, né? Se a gente conseguir colocar um PCO2, que é um exame, acontece quando não a troca gasosa, né, do nosso corpo, se ele estiver muito elevado, significa que ele passa também. E por último, o que a gente faz, que é o exame complementar que a gente fala. Esse exame é feito por um neurologista. O neurologista vai fazer um exame, normalmente a gente faz aqui no hospital o exame de Doppler, né, pode ser uma arteriografia também, mas é um exame que ele vai verificar o quê? Se tem fluxo de sangue do resto do corpo para o cérebro, né? Então a gente normalmente finaliza o protocolo com esse exame. Caso a gente note que não vai ter sangue subindo até o cérebro, uma quantidade significativa, vamos dizer dessa maneira, é considerado também como morte encefálica. Mas para isso tem que ter todos esses exames darem positivos para ME. Tá? Se acontecer de um exame não passar, ou o paciente voltar a respirar, voltar a ter reflexo, a gente encerra o protocolo e segue o cuidado com o paciente, né? Mas caso aconteça de todos esses exames darem positivo para morte encefálica, é declarado o óbito do paciente, a gente dá a notícia para a família e, na sequência, né, a gente acaba conversando sobre a questão de doação de órgãos, caso ele seja elegível, né, um potencial doador realmente. Pode passar, por favor. Aqui tem um reflexo medular, né? Não sei se já ouviram falar do reflexo de Lázaro, né? Então, muitas vezes acontece de o paciente estar nesse protocolo de morte encefálica, mas quando o familiar pega na mão dele, ele mexe o braço, mexe a mão, mexe o pé, ou até mesmo às vezes senta, né? Às vezes a pessoa vai falar, nossa, ele acordou, tá aqui, respondeu, mas não é. Reflexos assim são reflexos somente da medula. Você viu que eu comentei ali que são reflexos acima da espinha, no começo ali? Então a gente testa reflexos do cérebro. E a medula, ele vai ter alguns reflexos no braço, na perna, no abdômen. Então se a gente fazer algum estímulo, pode ser que a pessoa responda. Mas é o mesmo movimento, é só um reflexo, uma corrente elétrica que acaba passando até a medula, né, espinhal, e ele volta.
Então, pode acontecer de ter algum reflexo assim, do paciente se mexer, puxar, mas não quer dizer que tem atividade cerebral, e sim só um reflexo da medula por atividade elétrica que a gente tem dentro do nosso corpo. Aqui eu comentei que são 2 exames clínicos, né, feitos por 2 médicos diferentes, o teste de apneia e o complementar. Depois disso, você tem o diagnóstico da morte, né, a gente dá notícia para a família, faz a entrevista, né, caso seja um potencial doador, acontece a captação de órgãos, a gente marca com o centro cirúrgico, organiza com as equipes de Curitiba ou até mesmo de fora, né, porque, como o Paulo falou, às vezes não é aqui no Paraná, às vezes é para Minas Gerais, é para outros estados. E caso aconteça de não ser um potencial doador ou seja negativo da família, a gente acaba suspendendo os cuidados que ele tem. Então, a gente diminui medicações que estavam mantendo o coração batendo, diminui os parâmetros do ventilador, né, que está fazendo ele respirar, e deixa o corpo, o coração parar de bater. Né? Às vezes pode demorar 10 minutos, às vezes pode demorar um dia, a gente não consegue ter esse controle, né? Porque depende de como estava o organismo desse paciente que a gente estava investigando a morte encefálica. Então, a gente não consegue garantir quando que a gente vai conseguir liberar o corpo do paciente para a família poder fazer o velório, né? Poder fazer a despedida dele. Aqui a gente só trouxe uma fichinha, que é o documento, acho que está até aqui, depois a gente pode passar para vocês, que é o documento que a gente preenche, que o médico preenche depois que ele faz cada exame. Né? Então, esse é o nosso termo de declaração de morte encefálica. Então, cada médico faz o seu exame, coloca os sinais vitais como estavam do paciente e o resultado que ele fez, que ele viu de acordo com o exame que ele fez. Tá. E quando acontece a gente fechar o protocolo, né? Aconteceu, o paciente faleceu, né? A gente vai fazer o quê? Comunica a família. Então, a gente precisa do quê? Ter um ambiente agradável, tranquilo, para a gente conversar. Porque é um momento tão difícil, né? Imagina você falar isso em pé no meio do corredor, né? Hoje, seu familiar acabou falecendo. Não. Então, a gente vai preparar um lugar mais adequado, mais tranquilo, né? Vai chamar a família, né? Todos os pacientes, os entes queridos ali do paciente que acaba falecendo, para fazer essa comunicação do óbito. Acolhê-los, né? Ver o que eles, explicar para eles como que foi o protocolo de novo. Acho que é importante, né, você ter o conhecimento de como foi, deixar eles vivenciarem o luto, né, porque é uma morte diferente, né, porque você vê o coração batendo ali ainda, o paciente está quente, né, você toca nele, está quentinho, é mais difícil possivelmente você ter uma aceitação da morte. Então, a gente dá esse tempo, leva os familiares para ver ele de novo na UTI, né? A gente dá esse cuidado deles poderem se despedir juntinho dele, né? Para só depois a gente querer abordar, né, sobre essa questão de doação, né, com a família. Aqui são... mas eu vou tentar dar uma resumida, porque a gente tem bastante coisa para falar ainda, e nós temos pouco tempo. Então, vou tentar não me atentar muito aos slides, dar mais uma organizada no que a gente tem para falar, até porque a gente quer passar umas coisinhas para vocês sobre alguns mitos, para a gente trabalhar um pouquinho sobre isso. Então, aqui, bem rapidamente, quais são os familiares que têm condições de responder se aceita ou não a doação. Então, geralmente, nós designamos para familiares de primeiro grau. Os pais, os filhos, cônjuge, mas tem que ser cônjuge no papel, né? Tem que ser casado no papel, lá no civil. Aí irmão, mas irmão ainda a gente tenta deixar meio que só em últimos casos mesmo. Se não tiver mesmo outra opção, daí a gente coloca o irmão. Mas quem que não doa? Os bisavós não doam, sobrinhos, tios, primos, esses não doam. A não ser que a pessoa ela tenha respaldo legal sobre ela, né? Que ela tenha a guarda da pessoa, aí ela pode ser sim a doadora. Mas caso contrário, a gente não efetiva a doação. Fazendo um compilado sobre família, a família para nós é extremamente importante. Primeiro, por todo o processo que ela está passando com o familiar dentro do hospital, né? Às vezes é uma doença grave,
De repente vem o diagnóstico da doença, de repente está numa UTI, de repente está em estado grave, de repente a gente vem falando sobre morte encefálica. Então, às vezes é uma enxurrada de informação para a família. E a família fica um pouco perdida nesse momento, né? Provavelmente vocês já tiveram familiares que ficaram internados e sabem o quão difícil é, né? Porque às vezes a gente não tem informação. Ainda mais dentro de uma UTI, né? Que é meia hora por dia de visita. Então fica uma coisa assim meio ruim. Então, o nosso objetivo é, primeiro, trazer a família para dentro do hospital. Então, todo paciente que a gente desconfia que ele pode estar em processo de morte cefálica, a gente traz a família para dentro do hospital. Inclusive, nós não podemos abrir protocolo de morte cefálica se a família não estiver ciente disso. Foi atropelado na rua, estava com a documentação ali, a gente sabe quem que internou na UTI, a gente sabe que está em processo de morte cefálica, mas a família não veio. Nós não encontramos família em nenhum momento. Nós não podemos abrir o protocolo de morte cefálica. Ou espera que acabe falecendo por condições naturais, né, o coração vai parar de bater, ou fica com ele ali até que Deus queira. Mas sem família, a gente não pode nem pensar em abrir o protocolo de morte encefálica. Depois disso, a família é que vai tomar a decisão. Né? Nós fizemos o protocolo, designamos que realmente está em morte encefálica, a família que vai tomar essa decisão. Então, aí vem um ponto bem importante. Geralmente, a gente doa sobre o corpo do outro. Eu sou doador de órgãos. Ótimo, deixe isso claro para sua família que você é doador de órgãos. Porque se caso acontecer isso, vai ficar mais fácil da família tomar a decisão. Vai ficar mais fácil dela entender. Né? Ela diz, não, a gente vai doar porque ele era um doador. Porque ele falava sobre isso, porque a gente falava sobre isso, ele manifestava o desejo. Fica um pouquinho mais complicado quando a gente não sabe o desejo do outro. Então é difícil a gente falar sobre o outro, né? Falar sobre o corpo do outro. É um pouquinho mais complicado. Então, o que a gente deixa falem sobre isso. Expressem o seu desejo, tanto para sim quanto para não. Eu não sou doador de órgãos. Ok, é um direito seu, é um direito do seu corpo de não ser doador de órgãos. Mas expresse essa vontade, para que se um dia acontecer, e a sua família for abordada por nós, for entrevistada por nós, vai ficar mais fácil deles decidirem sobre isso. Então a família é a que vai tomar a decisão. Mas eu quero ser doador e às vezes eu quero inclusive deixar um documento que eu sou doador. Está lá na minha identidade que eu sou doador. Hoje isso não tem respaldo legal para nós. Não existe nenhum documento que a gente possa deixar escrito que a gente é doador. Também não é válido lá na identidade, que antigamente eles colocavam, né, se é doador ou não, isso não é válido. Quem decide é a família. Por mais que a pessoa seja doadora, por mais que ela tenha lá na identidade que ela é doadora, se a família disser não, é não. Do mesmo modo que o paciente pode não ser doador. Ele diz, não, eu não sou doador. Mas a família responde, sim, nós vamos doar. Isso é a família que vai decidir. Então, geralmente, a gente vai responder sobre o outro. Né? A nossa vez de ser doador é sobre o outro, né? Infelizmente. Mas fica mais fácil quando a gente deixa claro sobre o nosso desejo. Um ponto importante também é que todo esse processo que acontece, desde o início do diagnóstico até o fechamento e a efetivação na doação de órgãos, é um processo que é realizado pelo SUS. Então, não é feito particular, não é feito por nenhum convênio. mas eu tenho Unimed. Ótimo, mas no processo de doação é realizado somente pelo SUS. Primeiro porque é um processo um pouquinho caro, então os convênios não vão querer pagar sobre isso, não vão querer pagar isso. Então, o processo inteiro é realizado pelo SUS. Se o paciente internou para nós de modo particular, ou se ele internou para nós de modo convênio, quando der a efetivação de doação, de doação de órgãos, a gente passa ele para SUS. E aí o processo é realizado dentro do SUS. Nós vamos passar para vocês alguns papeizinhos, eu não sei se vai dar um para cada um, mas vocês podem sentar em duplas ou em trios e discutam um pouquinho sobre isso. São algumas coisinhas que a gente colocou. Tem coisas que são inverdades, tem coisas que são verdades também. Então, converse um pouquinho entre vocês, discutam um pouquinho sobre isso, e aí a gente vai perguntar para vocês qual que é a opinião de vocês sobre isso. Se vocês já tiverem alguma dúvida, pode ficar muito à vontade que a gente está aqui para tentar sanar essa dúvida de vocês.
Não precisa deixar escrito, só deixar para a família. Mas a doação de pele, ela pode acontecer também depois do óbito. Então, você parou, né? A pessoa morreu, e aí a gente consegue fazer a doação de pele. Infelizmente, aqui em Guarapuava e na região, nós não fazemos captação de pele. Nós fazemos captação de córneas, de coração, os outros órgãos, mas de pele e de ossos a gente não faz. Mas é uma possibilidade. Mas aqui na região a gente não faz. Mas é o mesmo processo. Não precisa deixar escrito, não precisa deixar em nenhum lugar. É só manifestar o desejo mesmo. Dos ossos, eles vão fazer uma incisão, né, que é um cortezinho. Né, vamos fazer um cortezinho aqui. Geralmente pega-se um pedacinho do osso da perna, né, até para não prejudicar durante o velório mesmo, né, durante aquela parte de velório ali. Então você pega um pedacinho, não é muita coisa, não é um osso inteiro. É um pedacinho do osso, e aí eles fazem essa retirada e se guarda. Ossos têm até 4 anos num banco. Todo o transplante ele tem o risco da rejeição. Principalmente quando são de órgãos sólidos, né? Coração, fígado, rins. Então, primeiro, tem que ter a compatibilidade. Então, a gente manda uma série de exames lá para Curitiba, e eles fazem toda essa compatibilidade. Primeiro, de compatibilidade sanguínea, de tamanho da pessoa, tem que ter o mesmo tamanho, né? Não tem como eu, que tenho 110 quilos, dar o meu coração para uma criança que não vai dar certo na caixa torácica, não tem como, né? Então a gente tem que mandar todos os dados, de peso, de altura, da cor, enfim, uma série de dados, e aí eles vão jogar dentro de um sistema, e aí esse sistema já vai equiparar com os que estão na fila, então eles já vão selecionar. Esses aqui têm condições de receber porque tem a mesma compatibilidade. Aí os que não têm, né, tipo, já começou pelo tipo diferente de sangue, já descarta. Então por isso que não tem como furar a fila. Mas eu soube que fulano furou a fila. Não tem como, porque a fila, quem designa é o próprio sistema, né? E tem que ter a compatibilidade. Então não adianta, mas o fulano comprou um coração. Aqui no Brasil não acontece. Né? Em outros países eles fazem a venda de órgãos. Né? A pessoa tem condições de comprar um coração, tem condições de comprar um fígado, um rins. No Brasil não. No Brasil a fila é única, ela é nacional, e aí ela vai acontecendo conforme a compatibilidade da pessoa e gravidade também, né? Às vezes a pessoa precisa de um coração e ela mora dentro do hospital, porque ela não tem mais condições de ir para casa esperar o coração. Né? Vive às custas de remédio. Então ela vai lá no topo da lista, né? Ela é uma grande candidata. Esses dias a gente estava vendo uma reportagem nessas redes sociais de uma pessoa indignada porque o Faustão ganhou um coração super rápido, e ele está precisando de um fígado, de um rim, e já fazia 7 anos que ele estava na fila esperando o rim. Mas ele estava em casa, ele trabalhava, era tranquilo para ele. Então, era uma emergência. Ele era uma emergência, ele ter o rim? Claro que é uma emergência, mas ele está em casa, ele tem condições de esperar, tanto que ele está esperando há 7 anos. O Faustão estava no hospital, estava às custas de muitos remédios, não conseguia ir para casa, não conseguia esperar mais. E ele teve a sorte de ter uma compatibilidade com ele. Né? O menino que morreu era compatível com ele. Então, foi a sorte que ele teve de ganhar o coração rápido. Outro ponto, já deixa a senhora falar, outro ponto é que a partir do momento que eu sou um transplantado, eu também me elevo na fila. Então, se eu sou um transplantado de coração, e eu preciso, por um acaso, de um outro órgão, como no caso do Faustão, que precisou de um outro órgão, ele também se eleva na fila. Por ele já ser um transplantado. Então ele foi transplantado de coração, depois ele foi transplantado renal, e agora ele foi transplantado de fígado. Então, pela gravidade, né, e por ser o primeiro da fila. Se ela morre de causa natural, né, o coração parou, infartou, teve um AVC e acabou falecendo, de causas normais, aí ela só tem condições de ser doadora de córneas mesmo. Córneas, pele e ossos.
Isso. Aí outros órgãos, né, a gente tem que ter a morte encefálica. O cérebro morreu, mas os outros órgãos continuam funcionando. Tem um coração que continua batendo, tem um rim que continua filtrando. Então, nesse caso aí, tem condições de doar outros órgãos. Mas está no processo de morte encefálica. Por isso que a gente diz que é muito mais fácil nós, infelizmente, precisarmos de um órgão do que nós temos a condição de ser doador. Porque não é qualquer paciente que entra em morte encefálica, né? Isso, o processo é a família mesmo. A família tem que estar ciente da sua vontade. Uhum. Ele pode ser doador ou transplantado? Pode, normalmente. Uhum. Se ele precisar, e diabético acaba evoluindo muito rápido para cegueira, né? Por causa do diabetes. Então, fazem o ceratocônio, que é a pupila em forma de cone mesmo, e aí acaba evoluindo para cegueira. Então, são dos principais receptores, mas pode sim, não tem problema. Claro que tem todo aquele cuidado, né, do pós-operatório, porque o diabético ele já tem uma dificuldade na recuperação, de cicatrização, então tem que ter uma diabetes compensada, então tem que ter todo aquele cuidado no pós-operatório, mas é um pós-operatório como qualquer outro, né, qualquer pessoa que não tenha diabetes. A partir de que idade e até que idade? Porque doação de sangue a gente sabe que tem idade, né? Então, hoje, para você ser um doador de córneas, né, que é o tecido do olho, até 70 anos, pode doar. Mas os demais órgãos não têm idade. Depende muito de como que está esse órgão, né? Como que estão os exames. Então, por isso que a gente faz, como a gente comentou, diversos exames para a gente ver a qualidade, como que está o funcionamento desse órgão. Mas independente, pode ter 95 anos, 100 anos, se o órgão estiver bom, pode fazer doação. Tanto que somente o coração, que é até 45 anos. Mas fígado, rins, pode doar até qualquer idade. E até bebês, né? A gente sabe que muitos bebezinhos precisam de órgãos também. Então, bebês também podem ser doadores, né? Caso a família aceite. Hoje a gente só tem uma equipe aqui que faz a captação de córneas, né? Então precisa ter uma equipe especializada nessa parte e a gente tem que ter banco aqui. E acho que o banco só em Curitiba, né? A gente não tem banco viável para a gente fazer essas coletas. A equipe vem de fora. Vem lá de Curitiba, normalmente a equipe, quando é fígado, rins, né? Eles fazem a captação aqui e a gente organiza, às vezes junto com a Força Aérea Brasileira, né? Junto com o pessoal que tem avião, helicóptero, para conseguir o mais rápido possível levar esse órgão captado aqui para o paciente que vai receber, né? Porque, por exemplo, o coração só pode ficar 4 horas depois que ele é retirado do paciente que doou até o transplante. Então, é pouco tempo. Então, a gente tem que se organizar o mais rápido possível para conseguir levar daqui até o hospital que vai ser feito o transplante. A gente precisa de mais equipe, né? Uma equipe especializada nessa área. Por enquanto, a gente ainda não temos. Mas eu acredito que logo vamos ter uma equipe que a gente consiga fazer também o transplante, não só a captação aqui. Na questão de ossos e pele, nós precisamos de aparelhos que são específicos, coisa que a gente ainda não tem isso. Então, por isso que a gente não foca tanto. E até porque não é assim tão, nesse momento não é tão importante a pele e ossos, porque nós temos outras maneiras, né? Ossos nós conseguimos próteses. Tem próteses de metal que a gente consegue ali. Pele a gente consegue através de outras maneiras, né? Às vezes pele, para que a gente coloca pele? Para fazer um enxerto numa queimadura, mas hoje a gente consegue de outras maneiras. Da própria pessoa, né? Então a gente consegue tirar uma pele da própria pessoa, e hoje a gente já consegue trabalhar com pele de peixe. A gente tira do peixe, coloca ali e consegue da mesma forma. Então, teoricamente, não é assim tão relevante como um fígado, como um rim, né? Não é tão importante. Claro que é, mas não é tão como os outros órgãos. Então, por isso que a gente não foca tanto nisso. Né? Já existe, mas a gente não foca tanto nisso. Nosso foco é outras coisas que são mais difíceis a gente conseguir tratar sem essas coisas. O corpo do doador fica desfigurado e não pode ter velório aberto. É uma mentira, né? Isso, é uma mentira, né? Então, a captação de órgãos que a gente faz é uma cirurgia como qualquer outra, né? Então, os médicos vão tomar todo o cuidado para fazer a abertura, para fazer a retirada dos órgãos e até para fechar. Fica igualzinho como se fosse qualquer cirurgia, né? Vai dar os pontos aqui, vai ficar com os pontos, pode fazer o velório normal, né?
Então isso não influencia nada. A questão da córnea, né, do globo ocular, é a mesma coisa. Né? A gente consegue colocar uma prótese no lugar, né, cola ali a pálpebra. Então quem não sabe nem vai ter ideia que foi feita a doação, que foi retirado o globo ocular. Então não influencia em nada. Oi? Isso, é porque é comentado. Porque é um gesto lindo, né? Fazer a doação, trazer vida a outra pessoa, né? Trazer, como o Paulo comentou ali, trazer luz aos olhos de outra pessoa que não conseguia enxergar. Já imaginou você viver sem poder enxergar? Como que ia ser a vida, né? Não afeta a questão de você vai falecer por não enxergar, mas a qualidade de vida de uma pessoa que não enxerga, né? Então, influencia muito, né? Para quem está recebendo, é uma dádiva. Essa doação de vários órgãos é somente se tiver esse processo de morte encefálica, né? Caso aconteça, que Deus nos livre, um AVC, né? Uma batida, uma queda, assim, que você lesione a cabeça, lesione o cérebro de uma forma que o cérebro morra, mas os outros órgãos ainda continuem vivos. Aí poderia ser doadora, né? Caso contrário, caso aconteça igual como o Paulo comentou ali, da gente falecer por um infarto, alguma coisa assim, né, o coração parar de bater, só consegue realmente aqui, né, ser doador de córneas, né, que seria o globo ocular. Oi? Mas normalmente são poucas coisas que acabam excluindo a córnea, né, Paulo? É mais quando tem alguma infecção no olho, algum trauma talvez que machucou muito, né? Ou algum tipo de tumor na cabeça que pode excluir, né, para ser doação de córnea. E a idade. A gente acha que é assim, mas não. Quando acontece, as famílias se surpreendem também. Esse tempo a gente teve o caso de uma pessoa que ele bebeu a vida toda. A vida toda ele bebeu. E a única coisa que ele conseguiu doar foi o fígado. Os filhos davam risada na sala. Eles davam risada, diziam, meu Deus, o pai bebeu a vida inteira e vai doar o fígado. Tipo, umas coisas que a gente fica pensando também. Uhum. Depois do óbito, até 8 horas, a gente consegue fazer a retirada das córneas. Então, morreu, né, a gente começa a contar a partir da hora do óbito, 8 horas depois a gente ainda consegue fazer a retirada das córneas. No caso de paciente em morte encefálica, né, que o Marcos falou, coração, 4 horas. Então, abriu o peito aqui, abriu o peito lá onde que vai receber também. Tem que estar aberto ao mesmo tempo. Coloca na caixa, pega o avião e leva para lá para fazer o transplante. Fígado é 36 horas, rins são 12 horas, córneas são 7 dias e ossos são 4 anos. E pele, se eu não me engano, são 2 anos também. Se eu tiver uma doença crônica, não posso ser doador. A pergunta daqui. Aí vai depender de qual doença crônica que você tem, que a pessoa tem. Se for um diabetes, uma hipertensão, não descarta. Hoje nós temos até vários tipos de câncer que não descarta mais. Antigamente o câncer era descarte absoluto, hoje não. Então hoje se analisa qual que é o tipo de câncer que a pessoa tem. Quais que se descartam? Geralmente tumor na cabeça, como o Marcos falou. Leucemias acaba descartando. Alguns muito malignos, assim, eles acabam descartando. Algumas doenças autoimunes, né, tipo esclerose múltipla, algum tipo de medicamento que a pessoa faz uso, né? Por exemplo, tem pessoas que são hemofílicas, que não tem um fator do sangue que faz a coagulação. Então precisa tomar um remédio por mês para que coagule o sangue, né? Nesse caso, a pessoa também não pode ser. O Covid, até 28 dias depois da infecção, eles também estão descartando. O HIV positivo, eles também estão descartando, mas isso já está sendo muito pensado. Na possibilidade que HIV pode doar para HIV. Então, talvez eles estão pensando nisso já, né? Mas hoje, infelizmente, a gente não capta de HIV. Mas é um pensamento que eles já estão refletindo mais sobre isso. Então, vai depender da qual doença crônica que eu tenho. Aí vai ser analisado para ver se eu posso ou não ser um doador. E no caso de uma ortotanásia, teria a possibilidade da pessoa ser doador de órgãos pela morte, estar assistida nesse momento?
ortotanásia, né? Aquela que você escolhe parar de se medicar e não se medicar para morrer. Nós não praticamos a ortotanásia. Nem eutanásia, nem distanásia, não praticamos nenhum tipo dessas coisas, né? Se a pessoa quer parar de se automedicar, isso é uma decisão dela, mas não vem de nós, como profissionais, né? Nesse caso, se ela evoluiu para algum tipo de morte dentro do hospital, a gente vai fazer o processo igual. Mas que nós fazemos esse processo dentro do hospital, a gente não pode fazer porque nós não somos respaldados por lei, né? Aí se confunde um pouco com questão de cuidados paliativos, né? Quando que é um cuidado paliativo e quando que nem o Gabriel falou. Não é porque o paciente entrou em cuidados paliativos que a gente vai cometer, por exemplo, uma eutanásia, né, de que antecipar a morte desse paciente, né? A gente vai prestar todos os cuidados até o final da vida dele, para que ele morra o mais natural possível, né? Tem que transfundir, vamos transfundir. Tem que ter antibiótico, vamos antibiótico. Tem que ir para UTI, vamos para UTI. Tem que dialisar, vai dialisar. Né? A não ser que a pessoa não queira mais ser invadida por essas coisas. Né? Não quero mais ser invadida, não quero ir para UTI, não quero fazer diálise. Isso é uma decisão dela. Mas aí não que isso parte de nós. Mas se isso acontecer, o processo vai ser igual. Eu tenho uma pergunta e depois eu acho que a gente pode abrir para mais uma pergunta para as meninas, né? Mas eu gostaria de saber, assim, o que vocês que estão nessa captação, né, da doação de órgãos, o que vocês mais escutam quando existe a recusa da doação de órgãos daquele familiar? O que eu mais percebo, que eu escuto, é muitas vezes a indecisão por não saber o que o familiar que acabou falecendo queria, né? Porque ele nunca me falou nada em vida, então acho melhor não. Acredito que seja o que a gente mais escuta, assim. A gente, claro, tenta conversar, mas como que ele era, né? Ele gostaria talvez de doar, ele doava muitas coisas, ele prestava sim serviço para a comunidade, para ajudar. A gente sempre tenta questionar dessa maneira, porque muitas vezes a pessoa até é doador, né, mas nunca comenta, nunca fala com a família. Então às vezes é a nossa maior dificuldade, porque a família fica nessa situação de não querer a doação, né? Não mexam, ele nunca falou nada, né? Mas às vezes a pessoa era doadora. Acho que o principal que a gente escuta é por essa indecisão, por não saber o que o ente que acabou falecendo gostaria, o desejo dele. Acho que outro ponto bem importante também que a família traz bastante para a gente eu quero que ele volte como ele veio. Eu quero que ele continue íntegro. Eu quero que ele volte... não quero que mexa nada, né? Como que ele vai chegar lá no reino dos céus desse jeito, sem olhos, sem coração, sem nada? Do pó viemos, ao pó voltaremos, né? Então, o que conta, acho que no reino dos céus, é o que eu fiz, né? É alma, é espírito. O corpo vai lá para o cemitério e vai entrar em estado de putrefação e em pouco tempo vai apodrecer, quando não queimado, né? Que a gente faz o processo de esqueci o nome. De cremação, obrigado. Faz o processo de cremação, né? Ou a gente crema, ou ele vai entrar em estado de putrefação. Mas não vai voltar como veio, né? Até porque nós não viemos desse jeito. Então, isso é uma das coisas bem importantes também que a família traz para nós. Eu não quero que mexa, quero que ele volte desse jeito. Não, nós nunca tivemos nenhuma comprovação de alguma religião que não aceite. Todas são favoráveis, né? Ou não tem nada contra, né? Espiritismo, catolicismo, evangélicos, umbandistas, toda religião, Testemunha de Jeová, todas as religiões são favoráveis. Testemunha de Jeová não é favorável à transfusão sanguínea, né? Porque eles acreditam que a alma da pessoa esteja no sangue. Então, eles transferir a alma de um para o outro. Mas, com relação à doação de órgãos, eles não têm problema, porque durante o processo de retirada dos órgãos, nós fazemos a limpeza daquele órgão. Então, nós tiramos completamente todo o sangue do corpo, e dentro do órgão a gente passa uma solução, até para manter o órgão, né, a gente passa uma solução. Então, não tem contato com o sangue,
da outra pessoa. Né? Então, nós temos alguns tipos de doação. Né, que pode ser a doação em morte encefálica, né, morreu, teve a morte encefálica, e pode ser doador de órgãos. Temos a doação coração parado, que é o coração que parou de bater, ou o óbito normal, como a gente conhece. Né? E também temos a doação em vida. No caso, se eu for compatível com um familiar, né, um irmão, pai, mãe, ou vice-versa, aí eu posso receber ou doar um rim, que eu vou continuar vivendo normalmente com apenas um rim. Um pedaço do fígado eu posso fazer a doação. E até mesmo um pedaço de pele, né, que não vai ser muito confortável, mas eu posso fazer a doação. Essa doação é a doação em vida, mas ela só acontece de maneira judicial. Então, se eu tenho o meu irmão, que ele está na fila de transplante faz muitos anos, e que eu não tenho condição, e que não teve nenhum doador até agora, eu quero fazer a doação para ele. Então, se inicia um monte de testes, né, até ver se tem essa compatibilidade, e aí entra com o processo judicial e o juiz vai dar o parecer se ele é a favor ou não da doação. Aí acontece a doação. Né? Você retira de um e se coloca em outro. A medula óssea também segue o mesmo processo? Medulas. Uhum. A medula, na verdade, é quase que a mesma coisa do sangue. Vai fazer seu cadastro num banco, e aí você retira uma amostra, e aí fica guardado lá num banco. Um dia, se você for compatível, eles vão te acionar e você vai fazer a doação da medula. Mas é bem tranquilo. Medula tem uma idade, se eu não me engano, é até 35 anos, se eu não me engano. Medula, se eu não me engano, é até 35 anos, salvo engano. Mas, se eu não me engano, é até 35 anos. Não posso doar mais minha medula. Eu também acho que não posso mais. Sangue ainda pode. Okay. Sangue pode ser até mais tarde. Muito obrigada. Nossa, foi muito gratificante essa conversa. A gente saiu daqui mais... Eu acho que com mais dúvidas né, que só com o tempo mesmo que a gente vai sanar, mas foi muito esclarecedor, né? É um assunto delicado, é um assunto difícil, mas que a gente não precisa ter medo. Eu acho que nós, como cristãos aqui, né, não sei qual que é o credo de todas, mas eu, como cristã, é uma coisa que eu não preciso ter medo. Né? Eu não preciso ter medo da morte, eu não preciso ter medo do que vai acontecer comigo, com o meu corpo depois disso, porque depois já passou, eu já estou lá em cima, né? Então, e é algo que nós devemos sim conversar. Não adianta a gente deixar para a última hora, porque na última hora a gente não vai poder fazer nada, né, com a nossa vida. São as outras pessoas que vão decidir por nós, inclusive com entes queridos que estejam passando por situações que necessitem de cuidados paliativos, né? Eu acho que é importante a gente conversar enquanto é tempo de conversar, porque depois a gente não consegue decidir nada também, né? Então, quando nós nos colocamos, nós estamos nessa situação, nos deparamos com essa situação, a gente não vai ter frieza para tomar algumas decisões também, né? Relacionado tanto à questão da doação, de fim de vida, de cuidados paliativos. Eu acho que essa conversa foi importante para trazer luz a questões que a gente tem medo, às vezes, de tratar. Né? A gente tem medo... A hora...
A Aura é o nosso exemplo aqui, né? Acho que ela já passou por isso, já venceu, ela já teve naqueles estágios dos primeiros cuidados, das primeiras abordagens dos cuidados paliativos. No caso dela, ela teve uma cura, mas tem pessoas que não vão ter. E essas decisões têm que ser tomadas lá atrás, né? Então, a gente precisa ter medo de evitar assuntos que são desconfortáveis, mas quando chegam, né? Quando chega a hora, a gente não consegue ter uma decisão, porque a gente não conversou lá atrás, né? Então, eu acredito que desde que eu comecei no hospital também, essa tem sido uma lição. A gente vivencia essa rotina dia após dia, o Gabriel correndo atrás, né, dos familiares, né, o Marcos e o Paulo também. E a gente vê o quanto isso é difícil, né? Ainda mais a gente tomar a decisão a respeito de outra pessoa, porque aquela pessoa já não pode mais tomar aquela decisão, né? Então, eu acho que isso trouxe para nós assim uma lição de que às vezes conversas desconfortáveis elas devem ser feitas, né? Para a gente saber qual é o rumo que a gente vai tomar no final. Tá bom? Então, eu vou pedir, mais uma vez eu agradeço. Meninos, vocês têm alguma mensagem para deixar, final? Nós agradecemos muito o convite, né? É sempre um prazer para nós falar sobre isso, que é um tema que é tão especial, tão importante para a gente. E a gente fala porque a gente vive a realidade, e a gente sente, né, a necessidade de falar sobre isso. A gente agradece o convite, a gente fica à disposição para outros temas, para outras... Então tá bom, a gente fica muito à disposição. Eu não sei se a gente tem tempo ainda, a gente tem um videozinho que é curto, mas se não tiver tempo não tem problema, a gente deixa para uma outra hora. Mas de coração mesmo, muito obrigado pelo convite. Agradeço. É um videozinho. Agradeço também pelo convite, né? Como o Paulo falou, acho que a gente precisa conversar sobre esse tipo de assunto, por mais que seja difícil, né? Mas acho que é importante vocês saberem que vocês têm que conversar, por mais que sejam favoráveis ou desfavoráveis à doação, explicar para a família. É mais fácil para o familiar, né? Saber a decisão de tomar, caso aconteça de algum de nós acabar falecendo, né? E saber que com um gesto de doação desse a gente pode estar salvando vidas, né? A gente vive a realidade, vê pessoas que precisam, o quão difícil é para a família, para o paciente que está ali precisando, né, de um órgão. Então a gente fala para vocês, converse sobre, doe órgãos, né? Acho que é a frase que a gente precisa falar também no dia de hoje. Eu queria agradecer novamente pelo convite da Carol, e é exatamente isso que o Marcos falou, que a gente deseja que fique de reflexão para vocês, é falar sobre doação de órgãos, sentar com a família, falar sobre final de vida, falar o que deseja para si, falar o que pensa sobre quando chegar um momento que talvez você tenha uma perda da sua autonomia, perda da sua fala, o que você deseja que seja feito, quem você deseja que seja sua referência. Então, é ter essas conversas que podem ser desconfortáveis, mas em algum momento elas vão ficar confortáveis com a família, com amigos, com familiares. É conseguir ir pensando sobre o que eu desejo para mim, para o meu futuro, o que eu desejo para mim de objetivo, o que eu desejo para mim no meu final de vida. E quem eu quero que esteja comigo, quem eu quero que me escute e me acompanhe. Então, isso pega a parte de doação de órgãos também, que é muito importante expor isso para a sua família, para os seus familiares, né? O que você deseja para quando você também não estiver mais aqui, né? Muito obrigado novamente. Bom, pessoal, é isso, né? É muito bom saber que a gente ainda pode ajudar de alguma forma, mesmo não estando mais aqui, né?
Muito obrigada, Gabriel, Marcos, Paulo. O trabalho de vocês é maravilhoso. E meninas, vocês que serão cuidadoras, o pessoal que é da igreja que veio também para essa palestra, que vocês possam levar daqui um pouquinho essa semente. Ainda existe muito a ser trabalhado, muitos mitos ainda a serem combatidos, não sei se seria essa palavra, mas que bom que vocês estão aqui hoje, porque vocês entenderam que precisamos de mais.